O que fazer quando decidem por você que você não é mais útil, que você está com prazo de validade vencida, que você não tem mais idade para viver, para trabalhar? O que você faz, né? É isso que a gente vai ver em A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, da Pipoca Nanquim, que está com reimpressão em pré-vendas. Bom, meu nome é Alan e hoje a gente vai falar de quadrinhos. Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre esse quadrinho lindíssimo chamado A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos. A Pipoca Nanquim está com uma reimpressão em pré-venda nesse momento, e por conta disso, né, eu vim falar um pouco sobre essa história. O PN lançou esse quadrinho há uns 4 anos, mais ou menos. Eu comprei ele na época do seu lançamento e facilmente ele se tornou aqui uma das minhas, eu não vou falar HQs, mas uma das minhas histórias favoritas de verdade, justamente por conta da sensibilidade que essa história tem e de como o autor, né, o Zidru e o Aimé, não sei pronunciar o nome dele, vou colocar aqui, é, conduzem, né, todo esse desenvolver e essas discussões. Então, em resumo, claro, eu vou deixar imagens passando por aqui, tá? Mas em resumo, nós temos dois personagens principais, o Ulisses e a Mediterrânea, né? Então, sim, é uma referência à Odisseia. Eles são duas pessoas, né, idosas. O Ulisses, ele era um motorista de caminhão que trabalhava numa empresa de mudança, e aí, num determinado momento, a empresa na qual ele trabalhava decide enxugar o quadro e ele é mandado embora, né? Assim, ele é aposentado compulsoriamente, e aí ele passa a se ver numa situação onde ele não sabe mais o que fazer. Então agora ele tem todo o tempo do mundo disponível, ele não trabalha mais, ele está aposentado, ele mora sozinho, né? Ele não tem mais a sua esposa. Ele foi casado com uma mulher chamada Penélope, mas ela morreu quando ele tinha menos de 50 anos. Aqui, se não me engano, ele está por volta de 60. Então ele mora sozinho, o filho dele já é adulto, tem a sua própria vida, e ele está sozinho, né, agora sem saber de fato o que fazer com esse tempo livre que agora ele tem, né? Ao passo que a Mediterrânea, ela é uma mulher, no começo da história, ela acabou de perder a sua mãe, e aí no momento ali com o seu irmão vai lhe dizer algo semelhante: poxa, sei lá, estranho pensar que agora você é a pessoa mais velha da família. E aí isso acaba deslocando ela do lugar é, de filha para ser a matriarca da família, né? E eu não sei vocês, mas assim, é uma coisa muito maluca, né? Quando você perde os seus pais, porque você deixa de ser filho. Então, qual que é o seu lugar, né, no mundo? O que que você tem? Quais são suas referências, né? E aí ela passa a se ver nesse lugar. É como se ela tivesse percebido que ela estava velha, né? De fato, tem a cena dela pegando um ônibus, e aí você tem uma mãe com uma criancinha falando: dá lugar para ela, você precisa dar assento para os mais idosos, e aí ela fica, sei lá, é uma sequência de acontecimentos que a lembram, né, de que ela já está idosa, né, e aí ela se encontra num lugar parecido com esse do Ulisses de, pô, e agora, né, o que que eu faço da vida? Diferentemente do Ulisses, ela tem uma ocupação no sentido de um trabalho, ela é dona de uma loja de queijos, e aí, num determinado momento, eles vão se encontrar, e aí a gente passa a ver a dinâmica desses dois, que é uma coisa maravilhosa. Assim, o Ulisses, ele é um cara mais bruto, assim, no sentido de ser mais simplão mesmo. Ele não gosta de ler, por exemplo. Ele tem um linguajar mais despojado, mais simples, ao mesmo tempo que ele é um cara super expansivo. Então assim, ele tem vários amigos, ele brinca com todo mundo,
e ela é uma pessoa mais na dela, ela foi modelo, né, quando era mais jovem, ela é uma pessoa, sei lá, mais bem educada, então ela é uma pessoa mais na dela, assim, mais fechada, enquanto Ulisses é uma pessoa mais expansiva, e aí a gente vai percebendo, né, como que essa relação ela se dá e como eles vão afetando, né, um ao outro ali e se descobrindo. E com o passar da história aqui, eles, obviamente, né, vão se relacionar, eles passam a ter um relacionamento amoroso. E aí, para além da discussão sobre essa obsolescência programada que a sociedade impõe, né, do tipo, você é uma pessoa, mas você tem um prazo de validade. A partir daqui, você não tem mais serventia para gente. É, os autores passam também a discutir como que são as relações, né, assim, nesse momento da vida das pessoas, onde eles já viveram, né, eles imaginam, né, que já viveram tudo que tinham para viver, e aí eles se pegam num lugar de recomeço. Então eles estão reaprendendo a se relacionar, eles estão aprendendo um com o outro, é, eles descobrem, né, novas coisas, novas formas de se enxergarem, e enxergarem essa relação que ela não precisa ter pressa, né, é algo que eles vão construindo, e a gente vê também a relação das pessoas vendo ele, o Ulisses, por exemplo, se relacionando com uma mulher da idade dele, né, eu acho que ela é até um pouquinho mais velha, e aí tem até uma cena em que o filho dele estranha, e aí a mulher dele fala assim, nossa, mano, mas pô, pelo menos ele podia estar se relacionando com uma mulher mais nova. No outro momento eles comentam sobre, pô, será que eles não estão velhos demais para estar vivendo esse romance, essa história de Romeu e Julieta? Então, além da sociedade, você tem aquele microcosmo que também entende que você está obsoleto, e não só em questão de trabalho, de utilidade, mas questão de sentimento, né? É como se a partir da terceira idade você não tivesse mais permissão para ser humano, para sentir, para sonhar, para amar, né? E é muito legal como, por meio das artes aqui, a gente vai encontrando encontrando esses encontros mesmo que eles têm. Cara, assim, uma coisa tão bonita e tão sensível assim, que é até difícil você. Eu consegui descrever de fato para você o que é essa história, né? No final tem um acontecimento ali, mas é muito legal traçar o paralelo mesmo com a Odisseia, porque o Odisseu, ou Ulisses, ele passa há anos ali navegando, tentando voltar para casa, né? Chegar de volta em Ítaca. E é curioso que o Ulisses aqui da história também, ele tem essa jornada de vida dele, de casar jovem, ter filho novo, tem um incidente ali com a filha dele, ele também é aposentado compulsoriamente, ainda relativamente jovem, e aí ele encontra a Mediterrânea, ele navega por esse mar, e ele encontra na Mediterrânea um porto, né? Mas não é um porto seguro no sentido de vou parar aqui. Na verdade, ele é um porto que dá início a uma nova viagem. Então, eles passam a ter uma nova vida juntos. Então, ele vai andar de avião a primeira vez, com 60 anos. Eles vão se mudar de cidade, de casa, e vão começar uma aventura totalmente nova, né? Mostrando que eles não estão obsoletos, né? Existe a possibilidade de você começar novamente em qualquer momento da vida, né? Então, eu acho que basicamente assim, esse é o resumo da história. Sobre a edição, eu não sei como vai ser a reimpressão, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, se eu achar algum vídeo do PN falando sobre isso, eu coloco aqui, mas ele é uma edição aqui em capa dura, ele não é um quadrinho muito grande, tá? Ele tem aqui cerca de 142, se contar até o fim aqui, umas 145 páginas, mais ou menos. Ele tem, cara, os desenhos disso aqui, eu gosto muito desse tipo de quadrinho
europeu, justamente por conta dos traços, né? Eu tô olhando aqui, na verdade, o título original ele foi publicado em 2018, tá bom? E aí o Pipoque Nanquim lançou isso aqui em 2022. Então, de fato, é isso, tem 4 anos. É, e ele tem uma arte, cara, assim, eu comentei no vídeo que eu falo sobre meus quadrinhos, sobre uma HQ que eu tenho aqui chamada Uma Irmã, né, do Bastien Vives. Pô, a sensibilidade também é algo que me toca bastante. E eles conseguem fazer a mesma coisa aqui. Eu tô deixando algumas artes passando por aqui e vocês vão ver que, assim, cara, ele é muito bonito. E ele consegue, em alguns momentos, transmitir emoção mesmo, sabe? E transmitir, de novo, sensibilidade, cara. Assim, você vai ter, por exemplo, cena de nudez aqui. Então, tem uma, inclusive, na parte de trás aqui, eu não vou colocar por conta do YouTube, né? Mas você vai ter uma cena de nudez, você vai ter uma cena de uma relação sexual. Na verdade, tem duas, né? Em 2 momentos. Só que não é vulgar, sabe? Assim, não é algo que tá ali por estar, sabe? Ele tá ali para mover de fato a história e dar contexto, né? Então, você tem um momento do Ulisses, antes de conhecer a Mediterrânea, e aí aquilo também ele serve para ajudar a construir o personagem e dar um tom de como ele está se sentindo, e depois você vai ter uma outra relação já deles dois, que também a forma como o pessoal coloca aqui na, na história, de novo, não é nada forçado, não é nada que não seja natural, sabe? Ele é bem bonito mesmo. E também vai ter uma cena de nudez em que a Mediterrânea ela aparece ali se olhando no espelho, completamente nua, né? E aí o autor ele vai, o ilustrador, né? A pessoa que fez os desenhos, mostrando várias partes do corpo dela, enquanto ela vai falando sobre está ficando velha, as marcas do corpo, tudo. Pô, é algo muito bonito mesmo. E eu acho que vale demais aqui. Fica a minha recomendação. Se você gosta de quadrinhos, leia. Se você não gosta, leia também. É um tema, acho que super atual também. Eu acho que vale assim pela história e pela sensibilidade, pela simplicidade disso aqui, sabe? É, tem algumas coisas que eu acho que elas extrapolam o, a mídia, né? E eu acho que essa história aqui, ela tá além de o que é uma HQ, sabe? Isso aqui é algo que de fato vai te tocar em algum lugar, você vai se conectar com isso, tá bom? Então é isso, essa é a minha recomendação de hoje. Caso você tenha se interessado, eu vou deixar o link para você comprar a nova edição, né, da obsolescência programada dos nossos sentimentos. Compra pelo nosso link, você não paga nenhum centavo a mais, mas você consegue ajudar a gente se manter aqui criando conteúdo. E veja os outros vídeos aqui, eu vou deixar também relacionado um dos meus vídeos aqui mostrando minha coleção de quadrinhos. Fechou? Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau.